Você já imaginou ser traído pelas pessoas que mais amava? Imagine acordar acreditando que seria apenas mais um dia ao lado da sua família e poucas horas depois ser jogado no fundo de um poço, vendido como escravo e levado para uma terra completamente desconhecida. Parece o fim de qualquer esperança, mas essa é apenas a primeira parte de uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. E o mais surpreendente é que a verdadeira jornada de José não começou quando seus irmãos o venderam, mas quando Deus começou a transformar cada sofrimento em um propósito muito maior. Fique até o final, porque existe um detalhe nessa história que muitas pessoas nunca perceberam, e ele pode mudar completamente a forma como você enxerga as dificuldades da sua própria vida. Há muitos anos, na terra de Canaã, vivia um homem chamado José. Ele era um dos filhos de Jacó e, desde muito jovem, chamava a atenção por algo especial. Seu pai o amava profundamente e demonstrava esse carinho de uma maneira que todos podiam perceber. Como símbolo desse amor, presenteou José com uma bela túnica colorida, diferente das roupas usadas por seus irmãos. O presente parecia apenas um gesto de carinho, mas acabou despertando algo perigoso dentro daquela família. Os irmãos de José começaram a sentir inveja. A cada dia, aquele sentimento crescia ainda mais. Como se isso não bastasse, Deus começou a revelar sonhos extraordinários ao jovem. Em um deles, feixes de trigo se curvavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. José contou aqueles sonhos com sinceridade, mas seus irmãos entenderam aquilo como uma provocação. Para eles, era impensável imaginar que um dia se curvariam diante do irmão mais novo. O ódio tomou conta de seus corações. Certo dia, Jacó enviou José para procurar seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos longe de casa. Enquanto ele caminhava pelo campo, usando sua famosa túnica colorida, foi visto de longe. Antes mesmo de chegar, seus irmãos começaram a conspirar. Decidiram que aquele seria o último dia da vida de José. O plano inicial era matá-lo, mas um dos irmãos convenceu os demais a não derramar sangue. Em vez disso, arrancaram sua túnica, o lançaram dentro de um poço seco e esperaram. Enquanto José gritava pedindo ajuda, eles simplesmente se sentaram para comer, como se nada estivesse acontecendo. Pouco tempo depois, uma caravana de mercadores passou pelo caminho. Então surgiu uma ideia ainda mais cruel. Em vez de deixá-lo morrer, venderiam José como escravo. Por algumas moedas de prata, entregaram o próprio irmão a desconhecidos que seguiam rumo ao Egito. Enquanto isso, enganaram Jacó. Mergulharam a túnica em sangue de animal e disseram que José havia sido atacado por uma fera. O velho pai acreditou e passou anos chorando a morte daquele filho que tanto amava. José, porém, ainda estava vivo. Acorrentado, atravessou o deserto rumo ao Egito sem imaginar que Deus continuava conduzindo cada passo da sua história. Ao chegar ao Egito, foi comprado por Potifar, um importante oficial do faraó. Tudo indicava que sua vida havia acabado. Longe da família, sem liberdade e sem qualquer esperança, ele tinha todos os motivos para desistir. Mas José tomou uma decisão diferente. Mesmo sendo escravo, trabalhou com dedicação, honestidade e fidelidade. Deus estava com ele, e tudo o que fazia prosperava. Em pouco tempo, Potifar percebeu que havia algo extraordinário naquele jovem e colocou toda a administração da casa em suas mãos. Parecia que finalmente sua vida começava a melhorar, mas uma nova prova estava prestes a acontecer. A esposa de Potifar tentou seduzir José diversas vezes. Todos os dias ela insistia, mas ele recusava, escolhendo permanecer fiel a Deus. Até que certo dia, ao fugir de mais uma tentativa, sua capa ficou nas mãos da mulher. Ela transformou aquilo em uma falsa acusação. Disse que José havia tentado atacá-la. Sem investigar a verdade, Potifar ficou furioso. José foi preso injustamente. Mais uma vez, tudo parecia perdido. Imagine o que passava pela mente daquele jovem. Primeiro foi traído pela própria família, depois vendido como escravo. Quando finalmente conquistou confiança, foi acusado por um crime que jamais cometeu.
Muitos desistiriam, muitos perderiam completamente a fé, mas José continuou confiando em Deus. Dentro da prisão, algo impressionante voltou a acontecer. Deus fazia prosperar tudo aquilo que José realizava. Logo ele ganhou a confiança do responsável pelo cárcere e passou a cuidar dos demais prisioneiros. Foi ali que 2 funcionários importantes do faraó também foram presos. Ambos tiveram sonhos misteriosos na mesma noite e ninguém conseguia explicar seus significados. José afirmou que a interpretação pertencia a Deus. E exatamente como Deus revelou, um deles voltou ao palácio enquanto o outro foi condenado. Antes de partir, José pediu apenas uma coisa: não se esqueça de mim. Mas ele foi esquecido. Os dias viraram meses, os meses viraram anos. Mesmo assim, Deus não havia se esquecido dele. Certa noite, o próprio faraó começou a ser atormentado por sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o antigo copeiro finalmente lembrou de José. Às pressas, o jovem foi retirado da prisão, tomou banho, trocou de roupa e foi levado diante do homem mais poderoso do Egito. José explicou que os sonhos anunciavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Mais do que interpretar, apresentou um plano para salvar toda a nação. O faraó ficou impressionado. Naquele mesmo dia, José deixou de ser prisioneiro para se tornar governador do Egito, abaixo apenas do próprio rei. Aquele rapaz que um dia foi vendido como escravo, agora administrava o maior império da época. Quando os anos de fome chegaram, pessoas de diversas nações viajaram ao Egito em busca de alimento. Entre elas estavam justamente os irmãos que haviam vendido José. Sem reconhecê-lo, ajoelharam-se diante dele. Naquele instante, os sonhos da juventude finalmente se cumpriram. José tinha poder para se vingar. Poderia prender seus irmãos ou fazê-los sofrer da mesma maneira. Mas escolheu algo muito maior. Depois de colocá-los à prova e ver que seus corações haviam mudado, revelou sua verdadeira identidade. Seus irmãos ficaram completamente apavorados. Esperavam punição, esperavam vingança, mas ouviram palavras que atravessaram os séculos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para preservar a vida de muitas pessoas. Naquele momento, toda a dor ganhou sentido. O poço, a escravidão, a prisão, as lágrimas. Nada havia sido em vão. Deus usou cada etapa da caminhada para colocar José exatamente onde ele precisava estar. Talvez essa seja a maior lição dessa história. Nem sempre entendemos o motivo das dificuldades enquanto estamos vivendo cada uma delas. Muitas vezes acreditamos que Deus nos abandonou, quando, na verdade, Ele está preparando algo muito maior do que conseguimos enxergar. José perdeu a liberdade, mas não perdeu sua fé. Perdeu sua família por um tempo, mas não perdeu sua esperança. Foi injustiçado pelos homens, mas jamais deixou de confiar na justiça de Deus. E agora eu quero saber sua opinião. Qual momento dessa incrível história mais chamou sua atenção? A traição dos irmãos, a prisão injusta ou o emocionante reencontro com sua família? Escreva sua resposta nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa. E se essa história fortaleceu sua fé e mostrou que Deus pode transformar qualquer sofrimento em propósito, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda outras pessoas a conhecerem essas incríveis histórias da Bíblia. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a próxima grande aventura bíblica pode revelar um milagre ainda mais surpreendente do que tudo o que você viu hoje. Até a próxima jornada. Você já imaginou ser traído pelas pessoas que mais amava? Imagine acordar acreditando que seria apenas mais um dia ao lado da sua família e poucas horas depois ser jogado no fundo de um poço, vendido como escravo e levado para uma terra completamente desconhecida. Parece o fim de qualquer esperança. Mas essa é apenas a primeira parte de uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. E o mais surpreendente é que a verdadeira jornada de José não começou quando seus irmãos o venderam, mas quando Deus começou a transformar cada sofrimento em um propósito muito maior. Fique até o final,
porque existe um detalhe nessa história que muitas pessoas nunca perceberam, e ele pode mudar completamente a forma como você enxerga as dificuldades da sua própria vida. Há muitos anos, na terra de Canaã, vivia um homem chamado José. Ele era um dos filhos de Jacó e, desde muito jovem, chamava a atenção por algo especial. Seu pai o amava profundamente e demonstrava esse carinho de uma maneira que todos podiam perceber. Como símbolo desse amor, presenteou José com uma bela túnica colorida, diferente das roupas usadas por seus irmãos. O presente parecia apenas um gesto de carinho, mas acabou despertando algo perigoso dentro daquela família. Os irmãos de José começaram a sentir inveja. A cada dia, aquele sentimento crescia ainda mais. Como se isso não bastasse, Deus começou a revelar sonhos extraordinários ao jovem. Em um deles, feixes de trigo se curvavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. José contou aqueles sonhos com sinceridade, mas seus irmãos entenderam aquilo como uma provocação. Para eles, era impensável imaginar que um dia se curvariam diante do irmão mais novo. O ódio tomou conta de seus corações. Certo dia, Jacó enviou José para procurar seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos longe de casa. Enquanto ele caminhava pelo campo, usando sua famosa túnica colorida, foi visto de longe. Antes mesmo de chegar, seus irmãos começaram a conspirar. Decidiram que aquele seria o último dia da vida de José. O plano inicial era matá-lo, mas um dos irmãos convenceu os demais a não derramar sangue. Em vez disso, arrancaram sua túnica, o lançaram dentro de um poço seco e esperaram. Enquanto José gritava pedindo ajuda, eles simplesmente se sentaram para comer, como se nada estivesse acontecendo. Pouco tempo depois, uma caravana de mercadores passou pelo caminho. Então surgiu uma ideia ainda mais cruel. Em vez de deixá-lo morrer, venderiam José como escravo. Por algumas moedas de prata, entregaram o próprio irmão a desconhecidos que seguiam rumo ao Egito. Enquanto isso, enganaram Jacó. Mergulharam a túnica em sangue de animal e disseram que José havia sido atacado por uma fera. O velho pai acreditou e passou anos chorando a morte daquele filho que tanto amava. José, porém, ainda estava vivo. Acorrentado, atravessou o deserto rumo ao Egito sem imaginar que Deus continuava conduzindo cada passo da sua história. Ao chegar ao Egito, foi comprado por Potifar, um importante oficial do faraó. Tudo indicava que sua vida havia acabado. Longe da família, sem liberdade e sem qualquer esperança, ele tinha todos os motivos para desistir. Mas José tomou uma decisão diferente. Mesmo sendo escravo, trabalhou com dedicação, honestidade e fidelidade. Deus estava com ele, e tudo o que fazia prosperava. Em pouco tempo, Potifar percebeu que havia algo extraordinário naquele jovem e colocou toda a administração da casa em suas mãos. Parecia que finalmente sua vida começava a melhorar, mas uma nova prova estava prestes a acontecer. A esposa de Potifar tentou seduzir José diversas vezes. Todos os dias ela insistia, mas ele recusava, escolhendo permanecer fiel a Deus. Até que certo dia, ao fugir de mais uma tentativa, sua capa ficou nas mãos da mulher. Ela transformou aquilo em uma falsa acusação. Disse que José havia tentado atacá-la. Sem investigar a verdade, Potifar ficou furioso. José foi preso injustamente. Mais uma vez, tudo parecia perdido. Imagine o que passava pela mente daquele jovem. Primeiro foi traído pela própria família, depois vendido como escravo. Quando finalmente conquistou confiança, foi acusado por um crime que jamais cometeu. Muitos desistiriam, muitos perderiam completamente a fé, mas José continuou confiando em Deus. Dentro da prisão, algo impressionante voltou a acontecer. Deus fazia prosperar tudo aquilo que José realizava. Logo ele ganhou a confiança do responsável pelo cárcere e passou a cuidar dos demais prisioneiros. Foi ali que 2 funcionários importantes do faraó também foram presos. Ambos tiveram sonhos misteriosos na mesma noite e ninguém conseguia explicar seus significados. José afirmou que a interpretação pertencia a Deus.
E exatamente como Deus revelou, um deles voltou ao palácio enquanto o outro foi condenado. Antes de partir, José pediu apenas uma coisa: não se esqueça de mim. Mas ele foi esquecido. Os dias viraram meses, os meses viraram anos. Mesmo assim, Deus não havia se esquecido dele. Certa noite, o próprio Faraó começou a ser atormentado por sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o antigo copeiro finalmente lembrou de José. Às pressas, o jovem foi retirado da prisão, tomou banho, trocou de roupa e foi levado diante do homem mais poderoso do Egito. José explicou que os sonhos anunciavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Mais do que interpretar, apresentou um plano para salvar toda a nação. O faraó ficou impressionado. Naquele mesmo dia, José deixou de ser prisioneiro para se tornar governador do Egito, abaixo apenas do próprio rei. Aquele rapaz que um dia foi vendido como escravo, agora administrava o maior império da época. Quando os anos de fome chegaram, pessoas de diversas nações viajaram ao Egito em busca de alimento. Entre elas estavam justamente os irmãos que haviam vendido José. Sem reconhecê-lo, ajoelharam-se diante dele. Naquele instante, os sonhos da juventude finalmente se cumpriram. José tinha poder para se vingar. Poderia prender seus irmãos ou fazê-los sofrer da mesma maneira. Mas escolheu algo muito maior. Depois de colocá-los à prova e ver que seus corações haviam mudado, revelou sua verdadeira identidade. Seus irmãos ficaram completamente apavorados. Esperavam punição, esperavam vingança, mas ouviram palavras que atravessaram os séculos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para preservar a vida de muitas pessoas. Naquele momento, toda a dor ganhou sentido. O poço, a escravidão, a prisão, as lágrimas. Nada havia sido em vão. Deus usou cada etapa da caminhada para colocar José exatamente onde ele precisava estar. Talvez essa seja a maior lição dessa história. Nem sempre entendemos o motivo das dificuldades enquanto estamos vivendo cada uma delas. Muitas vezes acreditamos que Deus nos abandonou, quando, na verdade, Ele está preparando algo muito maior do que conseguimos enxergar. José perdeu a liberdade, mas não perdeu sua fé. Perdeu sua família por um tempo, mas não perdeu sua esperança. Foi injustiçado pelos homens, mas jamais deixou de confiar na justiça de Deus. E agora eu quero saber sua opinião. Qual momento dessa incrível história mais chamou sua atenção? A traição dos irmãos, a prisão injusta ou o emocionante reencontro com sua família? Escreva sua resposta nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa. E se essa história fortaleceu sua fé e mostrou que Deus pode transformar qualquer sofrimento em propósito, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda outras pessoas a conhecerem essas incríveis histórias da Bíblia. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a próxima grande aventura bíblica pode revelar um milagre ainda mais surpreendente do que tudo o que você viu hoje. Até a próxima jornada!